Boa noite, minhas queridas e meus queridos, começando mais uma live da série Jornada de Lives da Ação da Mulher Trabalhista do PDT de Sorocaba, Março de Luta das Mulheres. Meu nome é Rosana, sou presidente da AMT. Eu vou me descrever para todos verem. Eu tenho a pele clara, cabelo castanhos curtos, uso óculos, estou de batom vermelho, hoje estou vestindo uma blusa estampada com fundo branco, flores verdes e flores vermelhas. A entrevistada de hoje é a doutora Adriana Mazarino, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Sorocaba. Como a gente já se conhece, e lives são feitas nos quartos, eu vou chamar a doutora Adriana de Dri, que é como a gente se trata, tá bom? Perfeito. Boa noite, se apresenta, por favor. Boa noite, Rô. Também vou tratar você de uma forma informal. Acho que hoje um bate-papo entre colegas, entre amigas aqui, e agradeço inicialmente o convite. Peço desculpas pelo barulho, não sei se estão ouvindo de longe, aqui é uma avenida, então pode ser que tenham barulhos de veículos e carros aqui, mas se estiver muito alto, só me sinaliza, por favor, ou para que eu ou feche aqui, ou dê um jeitinho aqui, tá bom? Se estiver atrapalhando muito. Eu sou Adriana Mazarino, eu sou advogada, atualmente conduzindo a Comissão da Mulher Advogada da OAB Sorocaba. Vou me descrever também para todos. Meu cabelo é castanho escuro, eu estou vestindo uma blusa preta, sou branca, estou de óculos, uso óculos, e estou com batom marrom. É uma honra, um grande prazer estar aqui com essa minha grande amiga, que eu admiro muito, o trabalho, a história da Rosana, é uma pessoa admirável, e não posso deixar de mencionar e falar isso mesmo, porque eu admiro muito. Então, eu sou muito grata por estar aqui hoje com você. Espero poder contribuir. Imagine, a honra é toda nossa. Bom, nosso assunto hoje, Dri, é a legítima defesa da honra. Então, eu vou contar uma história para as pessoas entenderem do que se trata, né? Então, era 30 de dezembro de 1976, e um casal que estava junto há 4 meses, a mulher se chamava Ângela Diniz, e o homem se chamava Raul Fernando, conhecido como Doc Street, estavam na casa dela, em Angra dos Reis, na Praia dos Ossos. Esse casal tinha algumas discussões, já vivia um relacionamento conturbado, ele era muito ciumento, ela era uma mulher muito bonita, uma socialite, ela era independente financeiramente, conhecida na sociedade carioca, e era uma mulher desquitada, né? Então, nesse dia, ela resolveu terminar o relacionamento. E o que se tem desse dia, 30 de dezembro de 1976, são relatos unilaterais, né? São relatos dele, porque só estavam os dois na casa. Ninguém sabe de fato o que aconteceu, mas segundo ele, eles discutiram, aí ele foi embora, aí ele resolveu voltar para pedir para ficar, aí ela disse não, aí como ele estava magoadinho, ele pegou uma bereta, que era uma pistola da época, e desferiu 4 tiros nela, 3 no rosto, 3 na face e 1 na nuca. Ele fugiu, tempo depois se apresentou à polícia, no primeiro julgamento ele foi condenado a, acho que 3 anos ou 4 anos, eu não me lembro direito disso, porque o júri popular aceitou a tese da defesa do Doc Street de legítima defesa da honra. Então, foi um crime passional, né? Ele estava tomado por uma violenta emoção e defendeu a honra de homem que havia sido atacada por ela, né? É difícil a gente entender de que forma, né? Mas a gente já vai entender já isso. E o júri adotou a tese, então, nesse primeiro julgamento, ele foi condenado a essa pena baixa sem precisar cumprir, com suspensão condicional da pena, uma coisa nesse sentido.
Enfim, o movimento feminista da época se levantou e começou a fazer manifestações, né, a se posicionar. Ele teve um novo julgamento em 1981, aí eu já tinha 16 anos, e eu já acompanhei, né, eu já sabia, já estava acompanhando isso, e então aí ele é condenado agora sim por homicídio doloso por 15 anos, mas havia já um certo tempo passado, ele cumpriu um pouquinho a pena e acabou saindo, morreu aos 86 anos, algum tempo atrás, né? Antes disso, em 2006, ele escreveu um livro chamado Meia Culpa, e se vocês estão pensando que ele disse no livro, sim, eu errei, eu cometi um crime, não, ele não, lógico que ele já não ataca mais a moral da vítima, porque, né, seria demais, né? Mas ele ainda continua na tese de que a paixão torna as pessoas irracionais, né, que ele estava apaixonado, que ele perdeu o controle. Então, a gente precisa dizer o seguinte, né, daqui a pouco a Adriana já vai falar isso, né, a legítima defesa da honra foi uma tese criada pela defesa deste caso do DOCA, né, então, eles esmiuçaram a vida da Ângela Diniz, era uma mulher que não tinha um comportamento padrão para a época, né, apesar de ser anos 70, de revolução sexual e tudo, a Europa já era liberada, os Estados Unidos liberados, mas o Brasil sempre foi colônia e continua sendo, né, ainda não saiu, ainda tem um retrocessozinho para a gente engolir agora, né? Mas, enfim, foi uma tese criada pela defesa dele. Este ano, por ação do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, o STF julga inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. E a partir de agora a gente vai pedir para a Adriana explicar um pouquinho para a gente. Perfeito, Rô. Não poderia ter um início melhor, né? Uma abordagem melhor para essa situação, né, que nós vemos hoje. Aconteceu essa situação no STF esse mês, então estamos falando muito dessa decisão, e interessante a gente pensar que desse relato, né, que você fez, que você falou sobre a história, passaram 40 anos da condenação dele e nós ainda precisamos ter o STF falando sobre isso, né, falando sobre essa tese. Então, acho que o primeiro ponto para a gente conversar, eu acredito que seja a respeito dessa legítima defesa da honra e explicar que a legítima defesa da honra não consta nos códigos, não consta no Código Penal, ela não faz parte do ordenamento jurídico, né? E ela o que seria essa tese de defesa? Seria a defesa do acusado informando e falando a visão deles sobre a situação, a visão deles jurídica do que pode ser falado dentro do processo para defendê-lo. A Constituição Federal, nossa Constituição, fala em uma defesa ampla para o réu, né, para quem está sendo investigado de algum crime. Então, nós temos os advogados fazendo as defesas dentro dessa percepção dos crimes. Isso em qualquer situação do judiciário, mas na seara criminal, nós temos a defesa se posicionando, e nos casos de feminicídio, nos casos de violência com uma agressão que vá para um tribunal do júri, né, que essa pessoa ela vai ser o crime que ela cometeu vai ser avaliado por um tribunal do júri, ela pode ser acusada pelo Ministério Público ou também pode participar um assistente de acusação, né, uma pessoa que também vai compor esse quadro para poder ou defender a família da vítima, né, ou defender a própria honra da vítima que está lá. Então, pode ser um assistente de acusação, dando base ali também, trabalhando com o Ministério Público. O Ministério Público, ele é um fiscal da lei que vai atuar para ver se o processo está correndo de acordo com a nossa legislação. Então, o que nos surpreende dessa decisão
é a gente saber que ainda hoje, né, é preciso, não surpreende, porque na verdade a gente vai conversar sobre isso. No judiciário, ele é um reflexo da nossa sociedade, então a gente sabe que o que a gente passa na nossa sociedade com a visão das pessoas em relação a condutas e comportamentos, no judiciário a gente também vai ter. E no tribunal do júri não é diferente, porque o tribunal do júri não são juízes togados, né? E o que significa isso? Não é o magistrado, o juiz que passou no concurso que vai decidir. São pessoas que fazem parte da sociedade, que vão ajudar ali o judiciário, o poder judiciário, a condenar ou não aquela pessoa, e isso torna o processo criminal uma forma mais democrática, né? Só que nesse caso específico, quando a gente fala de violência de gênero, quando nós estamos falando de violência contra a mulher, nós não podemos deixar de observar que nós fazemos parte de uma sociedade que tem o machismo enraizado, né, que tem uma raiz patriarcal. Então, não tem pessoa melhor para tratar desse tema que Rosana. Rosana sabe, né, muito bem disso, toda a trajetória dela em defesa das mulheres, né, direitos humanos das mulheres. Então, o processo criminal, ele precisa se atentar, não só o processo criminal, o judiciário, se atentar com essas questões da sociedade, né, que nós ainda temos essa problemática. Então, essa decisão, na minha concepção, ela vem demonstrar exatamente isso, que sim, é preciso ainda falar sobre machismo na sociedade, né? Sim, ainda precisamos falar e expor, inclusive nessa decisão judicial, chega a mencionar o feminismo, né? Uma revista feminista. Então, por que é preciso entender isso? Porque isso realmente existe ainda na sociedade. Então, a legítima defesa da honra, ela não consta nos códigos e no ordenamento jurídico, ela é uma tese de defesa, ela é tratada como um argumento da defesa para defender aquele réu. E o que seria, vamos separar o que seria legítima defesa, porque legítima defesa da honra não é um tipo de legítima defesa, né? E isso na decisão também do STF fica bem claro, porque a legítima defesa, ela é uma forma de exclusão, né, para retirar a ilicitude, retirar a configuração de que aquilo é um crime, de alguma conduta que foi cometida, né, em decorrência da outra conduta praticada. Então, você está se defendendo de uma ameaça ou se defendendo de uma violência que te praticaram, né, que praticaram contra você, é uma defesa, uma agressão que seja iminente, atual. Então, você se defende daquilo, e aí, analisando as condições dessa sua conduta para se defender deste ato, é que vai se observar se isso é uma legítima defesa ou não. Se você se defendeu de uma conduta que é uma agressão, uma violência contra você ou não. Então, se a gente for comparar essas duas situações, legítima defesa, onde você está se defendendo de algo que alguém fez contra você, e legítima defesa da honra, então a gente está falando em legítima defesa da honra que a mulher, nesse caso, praticou uma conduta com aquele homem que está dando legitimidade para que ele pratique um crime contra ela, né? Então, por isso que não tem como você comparar a legítima defesa com a legítima defesa da honra. Utilizaram-se da legislação, é uma deturpação da legislação, né? Para que caiba naquele caso concreto lá, para que possa formular essa defesa. No caso da Ângela Diniz, foi atacada a honra dela ali naquele júri, né? Um jurista até muito famoso que fez essa defesa, né? Tem relatos até dos tiros da defesa dele, do que ele fez, de como ele falou, né? E ele foi até aplaudido. Então, quando foi feita essa defesa no júri, isso passou, essa decisão passou, ele foi realmente
condenado por pouco tempo, ele, né, acho que foi 18 meses, sabe? Foi pouco tempo mesmo, ele já estava cumprindo. Então, isso revoltou, ainda mais naquele período que o movimento feminista, né, já estava se atentando com essas questões sociais. Então, com a pressão do movimento feminista, é que ele foi levado a julgamento novamente. Então, olha como é importante, né, a pauta social, como é importante o feminismo no decorrer da história. E aí sim, ele foi julgado e foi observado o direito, foi observado o direito do caso concreto. Então, o júri, ele tem a possibilidade de falar se aquela pessoa ela deve ser condenada ou não. E quando o júri fala, eu vou falar nesses termos para vocês entenderem. Quando o júri se manifesta, a gente tem na Constituição que tem até um princípio que a gente chama, que é a soberania dos vereditos, que significa o quê? Que quem está ali no júri, eles têm autonomia para eles decidirem. E essa soberania dos vereditos não quer dizer que a palavra máxima é do júri. O júri falou, está falado. Não é bem assim, porque eles não podem contrariar o direito. Então, isso precisa ser analisado. Nesses casos, né, de feminicídio, ou especificamente no caso do Doca Street, o que aconteceu? Tinha a prova da materialidade e da autoria do crime. Ele praticou, ele fez, né? Ele que fez aquela conduta, ele que praticou o feminicídio, a autoria. Eu confesso. Eu confesso. Então, ele agora a absolvição dele foi em decorrência dessa tese forte aí de legítima defesa da honra. Tanto é que o advogado ele saiu aplaudido, né? Porque ele foi brilhante na tese dele, né? Na época, e eu até aconselho mesmo a leitura, porque para vocês perceberem o quanto, né, existe essa influência, né, no júri, do posicionamento do advogado, como ele fala, e como isso também deve ser observado no judiciário, não só nos casos de júri, mas nas peças processuais dos advogados. Porque, saindo do âmbito do júri, atualmente a gente ainda verifica nas peças processuais desqualificação de mulheres. Como teses, nós tivemos recentemente o caso de Mariana Ferrer, que foi muito divulgado em relação às audiências, a postura dos advogados, a conduta, né, dentro de uma audiência, a forma de condução dos processos, a aceitação ou não do juiz daquela tese. Hoje nós temos um nome para isso, é violência institucional, e a violência institucional ela pode ser por ação ou por omissão. Então, saindo do âmbito do júri, a gente também tem que observar que o judiciário ele tem que se atentar com essa luta de igualdade. Isso é um direito constitucional. Então, a gente não pode aceitar falas e descrições com desqualificação da mulher, né? E essa legítima defesa da honra, ela é basicamente isso. A legítima defesa da honra é uma tese de desqualificação moral da mulher. Resumindo, é isso, né? E é importante a gente fazer, assim, umas ligações, né? Umas linkagens com a questão do feminicídio. Porque, na verdade, o feminicídio, né, ele é uma resposta para todo um tempo de luta, né? A gente nem vai voltar século atrás, né? Mas a gente vai falar especificamente dessa época mesmo, né, dos anos 70. Então, é desde lá que se luta contra essa violência contra a mulher, a violência na sociedade, a violência institucional, né, e para se alcançar o objetivo, né, que é constar em lei, só agora, né, quase 50 anos depois, praticamente, né. E aí você encontra pessoas que falam assim, mas que absurdo, inclusive da área de direito, né? Mas que absurdo Lei Maria da Penha, mas que absurdo feminicídio, a lei é igual para todos, né? A lei é igual para todos. Então, assim, esse caso da Ângela e tantos outros casos que vieram, a Mariana agora, Ferrer, recentemente, né?
esses casos demonstram exatamente isso. A lei, ela é, em tese, igual para todos, né? Ela é formalmente igual para todos, mas, na realidade, no dia a dia, materialmente, ela não é igual para todos, porque quem tem poderes dentro da sociedade é melhor tratado institucionalmente, né? Então, se aceitar uma tese de desqualificação moral da mulher, é a prova cabal de que não há uma igualdade material. A igualdade está na letra da lei, não há uma igualdade na sociedade entre homens e mulheres, né? Então, é por isso que a gente luta por leis como Maria da Penha e como o feminicídio, né? Então, e essa compreensão, às vezes, essa explicação, essa conversa, né? Essa discussão é colocada de lado, às vezes, mas é necessário falar sobre isso, né? Não é porque se torna lei, e a gente tem agora exemplos claros disso, não é porque se torna lei que a gente alcança um direito no ordenamento jurídico, né? Que a gente pode sossegar e dizer, já está na lei, estou tranquila. Não, a luta das mulheres é permanente, né? Ela é permanente, né? A gente tem vários exemplos de ameaças que estamos sofrendo ultimamente de perder alguns direitos históricos, né? Então, então, esse caso de 50 anos atrás mostra exatamente por que existe Lei Maria da Penha, por que existe feminicídio. Perfeito. E o que é importante, Rô, como você bem pontuou, a legislação, ela está aí. O ordenamento jurídico, ele está sendo construído. Ainda existem legislações que são feitas, e legislações, inclusive, misóginas e machistas, existem. Podemos citar vários exemplos, inclusive atuais aí. Mas o que é importante? A gente fazer valer o direito, né? Fazer valer o direito, principalmente constitucional, o que está resguardado na nossa Constituição. Então, se lá fala direitos iguais, então é dessa forma que o judiciário tem que interpretar a legislação, né? E aí a gente esbarra numa outra questão, que é do livre convencimento, que é algo muito dificultoso também de tratar no judiciário, porque o que o nosso ordenamento jurídico fala em relação às decisões do juiz? A gente entra no judiciário e a gente tem que fazer a prova, né, do que a gente está pedindo, a gente tem que demonstrar onde nosso direito está na legislação, no ordenamento jurídico, e um magistrado, magistrados juízes, eles vão analisar aquele direito, quem é que tem aquele direito, e vão julgar a partir daí. E na nossa legislação fala que o juiz precisa motivar a decisão dele, ele precisa explicar o porquê que ele está decidindo daquela forma. Então, não existe o livre convencimento. O que existe é o convencimento motivado. Ele precisa escrever o porquê que ele decidiu daquela forma, até para que os advogados possam recorrer daquelas decisões, se necessário, ou se interpretarem a lei de forma diversa. Agora, se o juiz simplesmente, né, alegar que aquilo o convenceu, a gente vai ficar muito nessa seara subjetiva do que o juiz pensa, qual que é o juízo de valor que ele faz daquela situação. Então, se você pega um juiz, uma juíza machista, e ele pode julgar de acordo com o convencimento dele, se alguém trouxer uma tese machista, ele vai acatar aquela tese, né? Então, por isso que é importante essa decisão chegar no STF realmente, que é o nosso tribunal, que ele é um protetor da nossa Constituição, para que fale, não, essas teses não serão aceitas. Nós não podemos aceitar esse tipo de tese. Então, essa decisão, ela é muito importante. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente para a gente tratar, porque há muito o que se construir na sociedade e há muito o que se percorrer também no judiciário para demonstrar que existem, sim, interpretações erradas ainda, que muitas legislações não são aplicadas, inclusive Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, a gente acaba saindo um pouco da seara propriamente do tema, né, de inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, mas é um tema que está ligado, porque nós estamos falando de violência contra a mulher.
e da dúvida, ou então do questionamento do comportamento daquela mulher, porque o que se faz da legítima defesa da honra? É tirar a culpa do homem que praticou aquele feminicídio e imputar essa culpa à mulher, seja pelo crime passional que foi defendido, né, na época que o nosso ordenamento jurídico ele nem aceita, né, esse tipo de tese, isso não pode ser sustentado, mas a Lei Maria da Penha, nas violências contra a mulher, violência doméstica e familiar, as defesas, elas não são técnicas normalmente, elas percorrem a desqualificação daquela mulher para poder validar qualquer tipo de comportamento daquele homem. Ou ele fez isso porque ela fez isso. E não se justifica, né? É o que a gente conversa sempre, a violência não tem o que justifique. E a violência, se a gente for olhar a origem etimológica da palavra violência, ela está ligada à questão de força. E força significa o quê? Um exercício de poder sobre o outro, né? Exercer um poder sobre o outro. Então, quando a gente trata desses temas de violência doméstica e familiar, ou violência de gênero, violência contra a mulher, nós estamos falando de exercício de poder e controle. É homem se achando superior a uma mulher a ponto de praticar algo contra ela. Então, colocando a mulher numa posição inferior. Então, quando a gente desqualifica uma mulher, ou então analisa um julgamento, o que a mulher faz e tenta colocar ela numa situação inferior de julgamento, né, nós estamos subjugando, nós estamos inferiorizando aquela pessoa. Por que o comportamento dela é a que vai definir o comportamento do outro? Né? O homem não vai ser analisado o que ele fez, a conduta que ele fez, vai ser analisado o comportamento daquela mulher. Então, entra muito numa questão moral da sociedade, cultural e de julgamento da mulher. Então, é impossível não falar dessas situações e falar disso no judiciário sem analisar o machismo, né? O machismo enraizado mesmo. Exatamente. E a gente teve um caso, né? A gente está aí falando de situações, né, que rondam, né, a questão da legítima defesa da honra, que a gente está falando mesmo de violência contra a mulher, na verdade, né? Mas teve um caso ano passado em que aí foi a questão do júri mesmo, né? Que a mulher foi esfaqueada, ela ela sobreviveu, mas o júri absolveu o agressor, né? O réu. E isso foi em setembro de 2020, em Minas. Em Minas acontece tanta coisa, me perdoe, meus amigos mineiros, mas Minas acontece tanta coisa em relação a isso, até uma decisão esdrúxula da Lei Maria da Penha também foi um juiz mineiro que proferiu anos atrás, né, contestando a Lei Maria da Penha. Mas, enfim, não sei se outros estados acontecem, mas acontece que a gente fica sabendo só de Minas, né? Então, desculpem, mineiros, mas eu fiquei sabendo só de Minas. Então, essa decisão de Minas, e o júri absolveu, né, o agressor, o marido, o companheiro agressor, que agrediu a facadas a mulher. E aí chegou também, o STJ anulou, né, o STJ, o tribunal abaixo do STF, anulou, mas o STF manteve a decisão por conta da soberania da decisão do júri, que você bem falou, né? Então, essas são questões técnicas, as pessoas podem não entender direito, né? É uma questão que caminha dentro dos processos, né? Mas, então, até dentro dos processos, essa luta pela igualdade existe, né? Então, as mulheres que não são da área de direito, que estão assistindo a gente, ou que vão assistir o nosso vídeo, então, elas precisam saber disso, até nas questões de processo, dos procedimentos, até no relacionamento que as advogadas, as juízas, as oficialas de justiça têm dentro da estrutura do judiciário, mesmo aí existe a presença do machismo, né? Então, essa questão
desse julgamento do tribunal do júri, você falou, e eu concordo totalmente com você, eu acho que a soberania do júri não é um supra-princípio constitucional, quer dizer, ele não está acima de outros princípios constitucionais, né? Senão, a gente pode admitir que o tribunal do júri, por exemplo, desqualifique não sei se caberia, mas um assassinato por motivação de nazismo, de supremacia racial, ou de racismo, que é pior ainda, né? Pior ainda não, é tão ruim quanto, né? É tão terrível quanto, mas, então, eu entendo que também não é assim, não pode ser assim, né? E aí entra nessa, desculpa até te cortar, mas não, entra nessa questão da interpretação, porque a soberania dos vereditos, né, onde ela se encontra, né, da onde tiraram isso? Isso vem da nossa Constituição, né, consta lá, é um princípio, é uma diretriz que precisa ser seguida para que o judiciário tenha da onde partir para trabalhar, né? Então precisa ter as regras e essas regras têm que ser cumpridas. Então, o que significa essa soberania dos vereditos? Quem é que define o que é isso? É doutrina, né? É jurisprudência, são juízes, são juristas, porque na legislação, na Constituição específica, não tem lá explícito o que significa isso. Então, as pessoas elas vão interpretar, elas vão falar o que aquilo significa. Então, o que a gente extrai, né, dessa soberania dos vereditos, né? Que eles, os jurados, elas, a composição, né, do júri, eles precisam agir com autonomia, com independência e imparcialidade, né? Porque eles vão analisar aquele caso, eles não podem se sentir pressionados, eles não podem ter a interferência de ninguém. Então, o juiz depois não pode opinar a respeito daquilo, ali falar para eles o que eles devem pensar, diretriz, porque justamente é para a população participar desse processo criminal, né? Mas isso não quer dizer que eles possam contrariar, por exemplo, o direito, que eles possam contrariar provas que estão no processo, que isso não vai poder ser analisado, como eu falei, nos casos de autoria e materialidade, ou seja, a pessoa fez, é ela que fez, é ela que praticou o crime, isso já está provado. Ou então, quando a pessoa mesmo fala, fui eu que fiz, isso daí e o júri absolver, isso não precisa necessariamente ser visto dessa forma, né, de que isso é a última palavra ali daquele processo. Inclusive, no Código de Processo Penal, tem a possibilidade de recurso, um recurso de apelação dessa decisão, né? Então, esse princípio constitucional da soberania dos vereditos, da soberania, que a decisão do júri ela é a máxima, não pode ser discutida, isso não é real. Então, não dá para falar sobre isso. Então, se o júri falou, está falado. Então, isso foi uma das situações que foram pautas, né? Uma das pautas dessa decisão, que não é bem assim, né? Isso precisa ser analisado. Tanto é que aí volta naquele início da nossa conversa. O júri também é um reflexo da sociedade. Estão ali pessoas trazendo o seu juízo de valor, o seu julgamento, sua análise daquela situação. Então, nesse caso específico, não dá para ficar colocando em xeque ali, né, a personalidade ou então a conduta das pessoas se elas não estão ferindo nenhum direito de outra pessoa. Porque aí já entra numa questão moral e social e de igualdade. É isso que chegou lá no STF, eles estão falando. Não, homens e mulheres são iguais. Essa tese, essa discussão de que ele praticou um crime porque ele se apaixonou, porque ela é uma mulher fatal, porque ela é uma mulher que seduz, porque ela é uma mulher manipuladora. E olha só, vou falar situações que a gente ainda vê nos processos hoje em dia. Ela é uma pessoa maquiavélica, ela tem problemas psicológicos, isso a gente vê muito nas varas de família. Ela é ardilosa,
ela está tentando me impedir de ver o meu filho, ela é alienadora. Então, a gente vê ainda descrição, como é que um advogado ou uma advogada, uma pessoa que não é da área, pode falar que alguém tem problema psicológico. Ou psiquiátricos, que a gente também vê, mulher é louca. Isso vem muitas vezes, a gente vê isso em processos, em trocas de mensagens, entre, né, quando existe uma agressão, uma violência psicológica, né, uma desqualificação muito grande, muito intensa da mulher nas discussões, isso é violência psicológica. E muitas vezes isso passa no judiciário como um conflito familiar. Então, o judiciário também precisa se atentar qual é a diferença entre conflito e violência. Se nós temos uma legislação que descreve quais são as condutas de violência, violência contra a mulher que são praticadas já com análise, com base em tratados internacionais, com base em defesa da mulher, já foi constatado, o Brasil já foi penalizado por não se importar ou por não se atentar a essas questões. Isso já é pacífico, isso daí já tem tratados, o Brasil é signatário, o Brasil participa, então o que precisa ser feito é cumprir as decisões, cumprir a lei, cumprir, né, isso já, e aí, mais uma vez, né, voltamos a falar, essa decisão vai mostrar o quanto é preciso ainda falar sobre isso. Né? E hoje nós temos esse reconhecimento ali do ministro de que é preciso falar sobre feminismo, é preciso falar que existe o machismo, e é importante pontuar que o machismo não é o oposto de feminismo, né? O feminismo ele não machismo é o que os homens praticam contra as mulheres, e feminismo é o contrário, as mulheres odiando os homens. Não, feminismo nada mais é do que o estudo social, é estudar a sociedade e os caminhos que a sociedade percorreu, entendendo que existia e ainda existe, né, o entendimento de que existe a superioridade de um gênero sobre o outro. Então, é preciso estudar sobre isso, é preciso se aprofundar, porque isso faz parte da nossa história. Há 40 anos atrás, houve um julgamento e ele só foi modificado porque houve uma pressão social para que aquilo fosse julgado de uma forma correta. E os casos que não têm pressão social? É isso que eu ia te dizer. É isso que eu ia te dizer. A gente precisa lembrar, porque eu faço sempre questão de lembrar isso, que a Ângela era uma mulher rica e branca. Exato. Né? Então, assim, no mesmo momento que aconteceu aquilo com a Ângela, que é monstruoso e inaceitável, né? Isso é pacífico, não tem o que discutir, mulheres pretas e indígenas continuam passando até hoje completamente invisíveis. Né? Então, se a violência contra uma mulher branca e rica é grande, então imaginem, senhoras, senhores e senhoritas e senhoritos, né, o que passam as mulheres pretas e as indígenas, as mulheres periféricas, né, que estão completamente abandonadas, tanto socialmente como institucionalmente. Não é verdade? Com certeza. E esse recorte a gente precisa sempre estar fazendo, né? A gente precisa estar sempre dando a mão para elas, né? Porque a gente não vai reduzir essa violência se a gente não ajudar as mulheres pretas indígenas, as mulheres periféricas, né? Exato. Pois e quando a gente fala, para complementar, e quando a gente fala em políticas públicas, que o Brasil ele foi compelido, né? Ele foi obrigado ali a fazer, a modificar a legislação e se atentar às questões de violência. Foi feita a Lei Maria da Penha, mas essa Lei Maria da Penha, ela consegue atingir a todas as mulheres? As campanhas denuncie, vamos colocar também, né, a nossa prática, né, que eu acho que é importante trazer essa visão dentro dessa intersecção que você trouxe. As campanhas denuncie, elas também vão atingir as mulheres indígenas? Qual que é a política pública específica para que cheguem
a essas mulheres que sofrem violência também, ou então nas periferias, né, de que forma, quais são as políticas públicas para que isso chegue, né, para que essa defesa também chegue até essas mulheres? Ou será que a Lei Maria da Penha ela contempla a necessidade de todas as mulheres, né? São provocações, né, para a gente pensar e para a gente trabalhar em conjunto e trazer propostas, estratégias, né? O próprio ministro nessa decisão fala que é preciso modificar, é preciso o judiciário se atentar, né? Inclusive as corregedorias, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, como é que isso está sendo colocado em prática, inclusive também no judiciário. As vítimas, todas as vítimas de violência doméstica e familiar, elas têm defesa, e as mulheres que não têm condição de contratar advogados e advogadas, a Defensoria Pública consegue atingir todas essas mulheres, a defesa de todas essas mulheres, porque o Ministério Público, ele é um fiscal da lei, ele não é um advogado, ele não vai atuar, né, para a vítima. Então, tem muitas questões que precisam ser analisadas, né, dentro da violência de gênero, até para saber se dentro daquele processo não está tendo uma legítima defesa da honra, né, como tese jurídica. Quem é que vai observar isso, né? Então, ela não vai atingir só a questão do júri, mas em todos os processos, né? Porque a legítima defesa dentro de uma situação de violência ali, ela também, a legítima defesa da honra, ela também vai por esse caminho, né, de jogar a culpa e a responsabilidade. Eu só fiz porque foi feito isso, né, para mim. E aí a gente pode puxar também como é que a postura do homem é vista na sociedade, né? O homem que é homem, ele tem que se fazer respeitar, ele tem que se impor, né? Isso entra nos processos judiciais, né? Eu vou mostrar que sou eu que mando. Se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém, né? Então você tem que ficar comigo. Essa frase consta, embora o DOCA disse que não disse, mas ela foi cunhada nesse processo do DOCA Street. Se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, essa frase que sobreviveu, né? A frase, ninguém sabe a história, mas a frase sobreviveu, é incrível, né? Incrível, e é incrível isso. Como isso fica, né, enraizado. É a mesma coisa porque dessa tese. Ela é simbólica de uma realidade social, né? Sim, a tese mesmo, na própria decisão fala, quando foi questionado algum tipo de defesa da honra, foi na época das ordenações filipinas, né? Na verdade, nem na nossa legislação brasileira mesmo, na criação da nossa legislação, nem existiu. As ordenações filipinas, ela é uma legislação que veio lá da Europa, na época da colonização. Então, olha só, se tiver algum tipo de menção a qualquer defesa que vá, né, trazer esse tipo de possibilidade, né, de que o homem pratique isso já existiu em uma época, algo próximo a isso, muito, né, muito lá atrás, e não faz parte nem da nossa legislação, mas isso ficou enraizado, tanto é que virou tese, né, tanto é que virou uma tese jurídica e é uma tese jurídica até os dias de hoje. Nós estamos em março de 2021 e o Supremo Tribunal falando sobre isso, né? Teve que falar sobre isso. Teve que falar sobre isso. Então, nós temos outros tipos de frase também, né? Não vou pagar pensão porque ela vai usar o dinheiro com o atual. Né? Nós temos várias expressões que também demonstram que existe essa percepção de gênero, né? De que o homem como superior, eu estou fazendo algo por ela, então eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de me posicionar dessa forma, né? Eu não vou sustentar o luxo dela, então eu vou pagar o quanto eu quero pagar, e às vezes não é nem pensão para ela, é pensão para os filhos, né? Eu não bati nela, eu bati no atrevimento dela.
Depois que ela me traiu, o que eu poderia fazer? Eu vou aceitar? Né? São várias situações que a gente, se você for olhar, existe ainda uma argumentação. A gente vê isso na sociedade, né? Ela é louca, ela é desequilibrada, ela me ofendeu. Recentemente, um processo que eu né, participei, surgiu, eu tive que interromper a audiência e pedir para que o juiz, né, também fizesse uma advertência, porque a advogada da outra parte, né, falou que a mulher estava com uma latinha de cerveja na mão na hora da discussão, e assim, qual que é a ligação disso com a violência? O que ela quis dizer com isso? Porque jogar essas coisas é a mesma coisa dessa tese. Né? Você Sim, jogar. O que sim. significa ela estar bebendo? Está Quer querendo dizer, falar até o quê dessa mulher? a legítima defesa da honra, para quem não é de direito, é exatamente isso, né? Então, assim, você cria defeitos na mulher, né? Mas é defeitos que só a mulher não pode ter, né? Aliás, que só a mulher pode ter, porque beber muito é coisa para homem, não para mulher. Então, se ela faz isso, ela tem um defeito moral, né? Então, quando se fala essas coisas no processo, você está usando a legítima defesa da honra, mas não está usando a expressão legítima defesa da honra. Então, a ideia, né, a concepção da coisa permanece até hoje. Né? Exato. É a ideia do dinheiro, né? Eu não vou pagar pensão porque ela vai usar dinheiro na balada. Exato. Porque ela deixa a criança com a mãe dela e vai para a balada. Exato. É exatamente essa ligação. Você não vai para a balada? Eu vou, mas eu sou homem, não é? Tanto é que se a mulher que tem filho, ela sai, ela pode ter certeza que alguém vai perguntar para ela, cadê o seu filho? Né? Onde você deixou sua filha? Né? Agora, quando o homem vai para algum lugar, ninguém pergunta para ele assim diretamente, mas a mulher causa uma estranheza. Você deixou com alguém, né? Não, né? Então, para a mulher, ela tem que dar essa satisfação, ela tem que, né, porque ela está sendo julgada e questionada, né? Ali, de certa forma, né? E é automático. Isso não é que a pessoa ela está sendo, ela só fez uma pergunta, só lembrou do filho. Não, é enraizado. É algo que está no nosso subconsciente ali. Você olhar para a mulher e você associar ela à criança. E não o homem à criança, ao papel da maternidade. Papel definido. Não conseguir desvincular ali que ela também é uma mulher e que ela também é mãe e que ela cumpre os dois papéis e ela não precisa, né? Assim, que óbvio que ela deixou com alguém, né? Então, assim, não é uma pergunta de como está a sua filha, não é? Onde você deixou sua filha? O que você está fazendo aqui? Tipo assim, você cumpriu com a sua função principal, que é cuidar do teu filho, ou colocar alguém cuidando dele? Né? A pergunta é essa, né? Quando perguntam, por que você deixou seu filho? Na verdade, a pergunta é, você cumpriu a sua função principal, que é cuidar do seu filho, ou deixou alguém fazendo no teu lugar para você estar aqui? Exatamente. Né? Ou então o papel, por exemplo, nós também nos processos de família... Só para explicar, não que mãe não tenha a obrigação de cuidar de seus filhos, é óbvio que tem, a gente precisa deixar isso muito claro. Né? O que a gente está discutindo aqui é que não se cobra do pai, não se cobra do homem a mesma responsabilidade. Né? Em relação aos cuidados com o filho, só da mãe. São, né? As diferenças de tratamento, né? As diferenças. Isso daí não quer dizer que a mulher ela não gosta de ser mãe ou ela não quer ser mãe, ela está querendo falar que ela quer ser igual o que o homem atualmente faz na sociedade. Não é isso. Né? Ela só não quer ser julgada e ela quer ter a distribuição, muitas vezes, dessas tarefas. Né? E aí a gente tem várias questões para trabalhar em cima desse tema, né, de responsabilização. E aí entra numa questão também de violência contra a mulher, porque como a mulher tem esse papel na sociedade, muitas vezes o homem cobra para que ela também sempre justifique os atos dela em relação à maternidade, né? E isso também é uma forma de controle, de exercício de poder e controle, né? Muitas vezes
questionando demais como é que, cadê, o que você fez, aonde o filho está, por que você fez isso, esse tipo de pressão, às vezes a preocupação nem é propriamente com o filho ou com a filha, é em saber, em controlar e ter um poder sobre aquela mulher. Isso muitas vezes entra nos processos judiciais da mesma forma, na mesma linha de raciocínio dessa tese da legítima defesa da honra, tentando uma desqualificação da mulher também. E aí que a gente fala essa situação da balada, que aparece muito, né, da mulher ter saído, ela fez isso, ela não deixou com a mãe, ela saiu. Então, isso entra nos processos também, né? E isso é uma forma de desqualificar a maternidade, né? Então, assim como também tem situações contrárias, né, de questionar, por exemplo, o tempo que a mulher fica amamentando a criança, ao mesmo tempo que tem mulher, que nós temos que respeitar as decisões, temos as orientações da Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, mas as mulheres também têm o direito de escolha, né? Então, se uma mãe ela entende que ela deve amamentar de uma forma prolongada, né? Isso também muitas vezes é questionado, a forma de como é essa maternidade também muitas vezes é questionado. Então, nós temos vários comportamentos da mulher sendo avaliados, né, e julgados nesse sentido também na sociedade, né? Então, se a gente for falar de interpretações, de desqualificações, tanto no judiciário como na sociedade, nós temos muito assunto, né, para conversar a respeito disso. Então, por isso que essa decisão, ela vem justamente para mostrar que ainda precisamos falar sobre isso, ainda precisamos nos atentar com essas questões da sociedade, que o feminismo, ele não é não é o contrário do machismo e não é uma forma de diminuir o homem na sociedade, né? A gente busca o quê? Que trabalhemos em conjunto, todos, e entendendo o papel de cada um na sociedade, construindo a igualdade, a equidade, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer com que homens e mulheres exerçam o mesmo papel, né? Como nós temos o caso da maternidade, novamente. Então, se a gente não pode falar que temos direitos iguais em relação à maternidade, a mãe tem atribuições também que são biológicas que precisam ser consideradas. Então, a gente precisa ver a equidade. O que é a equidade? É considerar as diferenças para que a gente possa chegar numa igualdade, né? Então, eu acho que a gente tem que partir desse ponto, né, para fazer as nossas análises. E a leitura dessa decisão, a gente extrai exatamente isso, né? Que eles conseguiram enxergar e identificar que existe uma tese no judiciário que é sustentada até hoje, que desqualifica mulheres, né? Que coloca a culpa na mulher por comportamentos, por condutas que contrariam a lei dos homens, e eles acabam sendo absolvidos, né, culpando a mulher por aquela situação. Então, eles entenderam que esse comportamento dentro do judiciário não vai ser mais aceito, porque essa decisão agora, ela vira uma decisão modelo, né, e ela deve ser seguida. Ela deve ser seguida. Sim, a gente está caminhando para o fim, né? Enquanto você falava, eu lembrei de uma música do Chico Buarque, mas eu não lembro o nome da música. Mas uma das frases é um homem cantando, né? O sujeito da história é um homem, né? Provavelmente deve ser trilha, pode ser trilha de alguma peça de teatro, eu não me lembro. Mas uma das frases é o homem falando para a mulher: te perdoo por te trair. É? Tem várias frases, uma delas é essa: te perdoo por te trair. Né? Então, significa que, assim, tudo que eu faço, minha querida, a culpa sempre vai ser sua, né? Então, eu fiquei feliz com essa decisão, obviamente, né? Não posso dizer também que, principalmente por ter sido uma ação do PDT,
acho que foi muito bacana, né? Muito orgulho de ter sido uma ação do PDT. E também feliz porque, embora ainda a gente tenha muita crítica em relação a isso, porque vai interferir em outras questões da ampla legítima defesa e tal, eu não sei se ficou delimitado, por exemplo, se o advogado vai poder falar e escrever tese legítima defesa da honra ou não, porque aí também há um questionamento de que estaria né, diminuindo a questão da ampla defesa, né? Aí tem conflitos, princípios constitucionais, então. Mas, de qualquer maneira, são questões técnicas, né? De qualquer maneira, eu acho que é uma grande conquista para nós, né, nós mulheres. Sim. Vamos torcer para que mesmo, mas para que de fato não se use mais, né? Vamos torcer para que os advogados, eles decidam não usar mais esse tipo de argumento, né? Vamos torcer para isso. E a ampla defesa, Rô, ela é processual, né? Ela é processual, então cabe a todos. Então, da mesma forma que a defesa vai se utilizar de uma tese dessa, isso dá o direito também de acusação ou os assistentes de acusação falarem não, essa tese não pode ser aceita porque ela contraria tratados internacionais, para além da nossa Constituição Federal. Ela não pode ser aceita. Né? Então, a ampla defesa, ela deve sim ser observada, mas uma defesa técnica. Uhum. É uma defesa técnica. A gente não pode transformar o judiciário tirar do judiciário essa tecnicidade, até porque nós vamos transformar o poder judiciário numa grande instituição de insegurança jurídica. Então, isso que deve ser questionado, porque a gente vai acionar o judiciário, está na legislação, mas a gente vai falar, não sei, está na lei, mas será que isso vai ser aceito? Olha o tamanho dessa insegurança jurídica. Se fala na Constituição que somos iguais, que temos que ter o tratamento igual, e que isso não consta no ordenamento jurídico, que essa tese não consta, e que, inclusive, ela fere princípios constitucionais de direito à dignidade da pessoa humana, né? Como é que ela pode ser aceita? Né? Assim como várias outras teses que ainda existem no judiciário. Então, o judiciário precisa ser provocado, né? Provocado no sentido de movimentado, para também analisar essas situações. Porque senão as pessoas vão começar a ficar com medo de entrar no judiciário. Não, eu não vou entrar, porque de que forma que o juiz vai definir, vai decidir? Né? Não pode, isso causa uma insegurança jurídica. Então, eu defendo a ampla defesa, os direitos humanos, né? Os direitos humanos, eu acho que devem ser observados, mas tem que ser observado todas as partes processuais, todos que estão envolvidos ali. Né? E os direitos humanos de mulheres também. Sim. Né? Então, eu acho que é perfeita a sua colocação. Nós não sabemos como isso vai se desdobrar ainda, né? Isso ainda é uma decisão liminar, mas é uma decisão muito bem fundamentada, e já, né, tem uma decisão de plenário, mas ainda tem muitas questões que o PDT colocou, que vão ser observadas ainda e analisadas, mas já é um grande passo. É um grande passo. E essa decisão, ela não tira o direito de defesa de forma alguma. Né? A defesa técnica, ela ainda pode ser feita. Ela só não vai ser mais aceito esse tipo de comportamento no judiciário de desqualificação de mulheres. Exatamente, né? Quer dizer, não existe liberdade para você cometer infrações. Exato. Não existe liberdade para cometer infrações. Querida, eu quero agradecer muito a sua presença, seu tempo dedicado aqui a essa live. Fiquei muito feliz. E vamos combinar fazer mais lives. Vamos? Coisas para falar, né? Muitas coisas para falar ainda, né? Eu topo. O pessoal do Congresso não dá folga para a gente, né? O pessoal do Congresso trabalha de noite para a gente ter que ficar falando deles, não é verdade? Sim, a gente Obrigada, precisa viu? Muito prazer em ter você aqui. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, uma honra, e eu fico à disposição, Rô. Muito obrigada. Obrigada.
Tchau, Obrigada. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau.